amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal e hoje eu vim falar com vocês sobre algo muito importante. Como eu engordei tudo de novo. Isso mesmo. Eu já contei um pouco da minha história em um dos primeiros vídeos no canal, então se você ainda não assistiu, corre lá e assiste para você ver um pouco da minha história, onde eu contei um pouco desse meu processo de emagrecimento. Mas hoje eu vim aqui compartilhar com vocês, como tem os novos seguidores também, vim compartilhar como foi esse processo de como eu engordei tudo de novo. Para isso eu vou contar um pouquinho para vocês como eu comecei essa trajetória. Eu sempre estive um pouco acima do peso. E isso sempre me afetou muito, eu sempre quis mudar, sempre tive a vontade de ter um corpo melhor. Acredito que nós somos muito influenciados e eu vivia muito envolvido com pessoas que gostam de comer um pouco a mais, sempre comendo muito doce, muitas coisas gostosas e não tinha hábitos saudáveis. Porém, quando fui ficando mais mocinha, quis cuidar mais do meu corpo, então acredito que desde os meus 15 anos eu comecei a praticar exercício físico. Sim, peguei o gosto pela academia, fazia musculação e a partir daí eu sempre estava naquele processo. Ia um ano certinho na academia, depois cansava, parava e depois voltava. Então sempre estive envolvida com o exercício físico, mas nunca levei a longo tempo, a longo prazo. Nunca dei continuidade e o maior problema que era a alimentação. Para mim, o meu maior problema, a minha maior dificuldade é a alimentação. O exercício você vai lá mesmo sem vontade e acaba fazendo e tudo mais. Agora a alimentação precisa ser regrada, não tem outro jeito, não tem nenhum milagre, tem que ser feita a tal dieta, a tal reeducação alimentar. E aí foi onde eu sempre estive praticando exercício, mas eu ainda comi errado. Onde em 2017 eu cheguei no auge do meu peso, eu tava com 83 quilos e aquilo estava me incomodando muito. Eu tinha mudado a minha rotina em relação a trabalho e tudo mais, eu morava em outra cidade e eu vim morar na cidade que hoje eu moro atualmente. Só que aí minha rotina mudou completamente, eu não tinha um horário para acordar, um horário para dormir, era uma loucura. E com isso eu fui engordando muito, onde eu cheguei a 83 quilos e aquilo me afetava muito, eu não estava feliz com o meu corpo. Até onde eu decidi, precisava mudar. Isso era no final do ano, onde já estava chegando perto de festas, mas eu decidi, estava muito focada, tinha tomado a decisão e eu procurei uma nutricionista aqui na minha cidade. Aí eu passei com a nutricionista, ela montou um planejamento muito bom pra mim, alimentos assim até que eu não comia, eu comecei a me adaptar, ajudou também no processo em relação ao meu intestino, onde eu tinha muita dificuldade e essa alimentação foi me ajudando, eu fui lá, pesei 83 quilos e comecei o processo. Voltei a praticar exercício físico, me inscrevi na academia perto de casa, que não corria o risco de eu dizer assim, não dá pra ir porque é longe, eu dava pra ir a pé mesmo, de tão perto que era. Então eu voltei a essa rotina mais saudável. Eu praticava exercícios de segunda a sábado, só não ia de domingo porque a academia realmente não abria. Então eu estava muito focada. Até então eu não tinha estudado profundamente, não fazia tantas pesquisas relacionadas à alimentação, então eu sabia um pouco mais como funcionava quando nós praticamos a reeducação alimentar, como que o corpo responde, como que é. Depois de um mês eu retornei na nutricionista e eu tinha perdido 3,5 kg em um mês, o que é um peso legal, é considerado uma perca saudável. Só que a minha restrição foi muito grande, porque eu fiquei tão focada, no final de semana eu tinha direito a uma refeição livre e eu só realmente tirava essa refeição livre. Eu não fazia nenhuma mais fora dessa refeição. Então eu estava muito focada, minha vida virou totalmente exercício, alimentação saudável, produtos naturais. E aí depois desse um mês que eu tive o retorno, eu não voltei mais na nutricionista. E aí o que acontece? Eu já estava perdendo muito peso e aí eu já estava ficando cansada daquela alimentação. Eu estava ficando enjoada de comer sempre as mesmas coisas nos mesmos horários. Mas eu não tinha uma noção, eu não sabia
qual alimento eu poderia trocar que teria a mesma caloria. Eu não tinha essa noção, não conseguia fazer esse cálculo. E como eu não retornei na nutricionista, por estar muito enjoada dessa alimentação, eu comecei a desanimar. Comecei a desistir e aí comecei a incluir outros alimentos. Então entra aquele quesito, quando nós nos restringimos demais por um tempo muito grande, chega uma hora que a gente fica cansado. Então é preciso entrar em ação e mudar um pouco esse cardápio, mudar um pouco a alimentação, colocar outras coisas para ir variando e pra gente não enjoar, que foi o que aconteceu comigo. Então eu tava enjoada dos mesmos alimentos, aí chegava um determinado horário, eu não tava mais a fim de comer aquilo, e aí eu comia algo gostoso. E normalmente essa coisa gostosa era algo muito mais calórico. Então eu perdi um pouco da noção em relação a calorias. Por não ter voltado nesse acompanhamento e não saber, não ter a informação correta referente aos alimentos, foi isso que aconteceu. Eu fiquei enjoada, voltei a comer coisas gostosas e aí entrou outros problemas na minha vida pessoal que acabei afetando também em relação a desanimar, a fazer exercício. Então aquela frequência que eu tinha de segunda a sábado de ir na academia já diminuiu. Eu já ia um dia sim, um dia não. Mas eu cheguei a perder mais de 10 quilos em mais ou menos uns 3 meses. Eu não tenho uma certeza relacionada a isso, porque eu comecei a emagrecer bastante e logo já comecei a ganhar massa magra. Então, relacionado ao peso, eu falo que foi mais de 10 quilos, mas pode ser que eu perdi até mais em relação à gordura, né? Porque quando você ganha massa magra, o percentual de gordura diminui. Então foi isso, eu voltei a incluir coisas gostosas na minha alimentação em exagero, perdi aquele foco tão grande que eu estava por não ter continuado o meu acompanhamento de uma nutricionista, acabei não pesquisando relacionado ao processo depois que você emagrece, você precisa fazer a manutenção que fala, né? Que é para você manter esse peso, aprender a comer mantendo aquele peso. Ou mudar o seu objetivo, que provavelmente era o que eu queria, que era eu já tinha emagrecido a quantidade de quilos que eu queria e eu queria ganhar massa magra. Porém, eu precisava ter mudado a estratégia em relação ao cardápio e isso não foi feito. Então, o que aconteceu? Eu engordei tudo de novo. Isso mesmo. Deixei me abalar, acabei não voltando pra academia, ia de vez em quando, só uma vez ou outra. Aí até na verdade mudei de trabalho na época, aí a minha rotina mudou novamente e eu precisava inserir a alimentação saudável nessa nova rotina em relação a horários, que horário eu ia pra academia. Então eu deixei virar tudo uma bola de neve, me perdi em relação à minha alimentação e voltei a engordar tudo de novo. Também em um dos vídeos aí onde eu conto pra vocês que eu cheguei a pesar 93 quilos, eu me pesei em setembro de 2020 e eu estava com 93 quilos. Pra mim foi o pior de tudo olhar na balança, porque 83 quilos lá em 2017 já era um peso horrível pra mim, ao meu ver. Eu já sabia que eu estava muito acima do peso. Só que o que aconteceu? Além de eu ter engordado tudo que eu tinha perdido, eu engordei mais 10, se for ver. Então foi pra mim uma decepção muito grande, eu fiquei muito abalada. Procurei novamente uma nutricionista, mas eu ainda não estava preparada, ainda não tinha tomado a decisão. E eu precisava tomar essa decisão corretamente. Decidi voltar aos exercícios. Por conta da pandemia, as academias também estavam fechadas, mas assim que abriu eu voltei para academia. Então no final de agosto para setembro eu voltei a fazer exercício físico e decidi que eu precisava melhorar minha alimentação. Então, agora em dezembro eu passei numa nutricionista novamente. Contei para vocês aí num vídeo que eu perdi já 5 quilos. Isso mesmo, eu perdi 5 quilos, eu não me pesei mais até hoje. Eu tenho retorno com a Nutri esse mês, no final de janeiro. E aí eu vou contar pra vocês se eu perdi, se eu ganhei. Porque o mês de dezembro a gente sabe, muitas festas, a gente acaba extrapolando um pouco na alimentação. Mas é isso, o que eu vim compartilhar pra vocês é
que todo esse processo ele precisa ter uma manutenção. É um processo longo, não é um processo rápido como eu achei que era lá em 2017, quando eu comecei e depois de 3 meses de ter perdido 10 quilos, eu larguei mão. Então a alimentação não é só isso, eu consegui perder 10 quilos, 20 quilos, então eu posso largar a mão e voltar a comer tudo que eu tenho vontade. Não é isso, gente. O processo é muito maior do que a gente imagina. Então eu emagreci 10 quilos, eu preciso ter uma manutenção agora para manter esse peso. Qual vai ser o próximo objetivo? Vai ser só manter esse peso? Ou vai ser ganhar massa magra? Ou é definição? Eu não sei qual é o seu objetivo, mas esse processo precisa ter uma manutenção por um longo tempo. Então, vou deixar para vocês essa lição que eu passei. Eu achei que em 3 meses eu já tinha perdido 10 quilos, já tava bom, ia ficar assim para sempre, tava tudo lindo, eu podia voltar a comer tudo que eu queria e na quantidade que eu queria. E não, a alimentação, reeducação alimentar é isso, é você se reeducar, manter ela pro longo da sua vida. Por mais que, lógico, nós vamos ter algumas horas, vamos ter alimentações fora da alimentação saudável, vamos comer coisas gostosas, vamos beber um vinhozinho, algo que não seja saudável, vamos ter esses tempos, mas eles precisam ser exceção. Na regra, nós precisamos continuar com a alimentação saudável pelo maior tempo das nossas vidas, né? Então, é isso, eu vim aqui compartilhar com vocês. Se você é um seguidor novo, espero que você tenha conseguido me conhecer um pouco melhor. Se não, tem outros vídeos aí no canal, assiste eles para vocês saberem um pouco mais da minha vida, da minha rotina. E eu quero que você deixe seu comentário aí, o que vocês querem saber mais relacionado a mim, relacionado ao meu peso, em relação à minha rotina. Comenta aí pra mim o que vocês querem mais saber por aqui, tá bom? Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.